tetelestai. Ou seja, a sua dívida está finalizada, você não deve mais nada. A sua dívida foi completamente quitada, e aquele documento daquele terreno recebia o selo tetelestai. Não tem mais nada para ser pago, não tem dívida, não tem nenhum valor que precisa ser pago nesse momento, porque a dívida foi paga por completo. E quando Jesus, na cruz, já nos seus últimos momentos, ele grita tetelestai, ele está dizendo: acabou, está consumado, está encerrado, está completo, não tem mais nada que precisa ser feito. Mas o tetelestai não era um grito de derrota de Jesus por estar morrendo, mas era um grito de vitória, porque Jesus estava cumprindo a vontade do Pai. Era um grito de vitória, porque a humanidade receberia, através de Jesus, a salvação, através de Jesus, a vida eterna. Tetelestai, está concluído. Essas histórias que nós ouvimos aqui, de pessoas que tiveram um encontro com Jesus. Aquela mulher samaritana, ela tinha uma sede que nada podia preencher. Não era uma sede de água, mas era uma sede existencial. Já havia se casado 5 vezes, e esse com quem ela estava nem era o marido dela, porque a sede que ela tinha, ela colocava nos relacionamentos, achando que os relacionamentos iam matar essa sede, que os relacionamentos iam preencher esse vazio que ela tinha. Mas nada disso era o suficiente. Mas quando ela teve um encontro com Jesus, algo se consumou na vida dela, e ela bebeu da água da vida. A mulher do fluxo de sangue por 12 anos vivia um inferno, doente, fora do convívio da sociedade por conta das leis de pureza judaicas, por conta de leis religiosas. Aquela mulher não podia estar em contato com pessoas, já havia gasto todo o seu dinheiro, não tinha mais esperança para aquela mulher. Mas então ela toca em Jesus, e ali um simples toque na orla das suas vestes fez com que Jesus parasse e desse atenção àquela mulher. E ali algo se consumou na vida dela, a cura, a resolução do seu problema. Bartimeu era um homem cego que vivia mendigando. Quando ele ouve falar de Jesus, que Jesus estava passando, ele nem sabia a direção, mas ele ouvia as vozes e ele grita. E quando Jesus ouve e se encontra com Bartimeu, algo se consuma na vida dele. Bartimeu, ele passa a enxergar, mas não só enxergar coisas, mas ele começa a enxergar um futuro diferente para ele. Ele começa a enxergar uma realidade de vida totalmente diferente, depois do encontro que ele teve com Jesus. Algo se consumou na vida de Bartimeu, a visão de um novo futuro. Algo se consumou na vida da irmã Sirlene, algo se consumou na minha vida, algo se consumou na vida de diversas pessoas aqui. E para você que ainda não teve um encontro com Jesus, algo quer se consumar na sua vida hoje. Para a mulher samaritana, o encontro com Jesus foi saciar a sede que nada na vida saciava. A mulher do fluxo de sangue se consumou na vida dela a cura de uma doença que ninguém conseguia resolver. Bartimeu consumou na vida dele a visão de uma vida diferente. O que Jesus vai consumar na sua vida hoje? O que o tetelestai de Jesus vai trazer para você hoje? Não tape os seus ouvidos para aquilo que Jesus quer fazer, quer falar com você.
quer fazer com você essa noite. Porque quando Jesus caminhou o caminho da cruz, foi para que eu e você tivéssemos uma vida diferente. Quando Jesus ele sobe na cruz, completa a missão que o Pai havia dado a ele, era para que eu e você pudéssemos reconhecer que nós somos pecadores e que nós precisamos de Jesus. Jesus, ele não é o nosso amiguinho. Jesus, ele não é um cara legal. Jesus, ele não é um profeta qualquer. Jesus é o Filho de Deus. E nós estamos em um estado de condenação. E o tetelestai de Jesus é o que nos tira. Não é Jesus que precisa da gente. Nós precisamos de Jesus. Não é Jesus que necessita de um encontro comigo e com você, mas nós necessitamos de um encontro com esse Jesus. Tetelestai. Está consumado. Tudo se cumpriu. Terminou. Tudo está concluído. Não precisamos fazer mais nada porque Jesus fez tudo. Mas ainda nós temos uma parte, que é entregar a nossa vida a Ele. E esse texto que nós lemos, Jesus na cruz, entregando a sua vida, completando a missão, nos trazem 4 verdades que se completam na consumação de Jesus. 4 verdades que se consumam na cruz de Jesus. Charles Spurgeon vai dizer que está consumado não é o grito de um moribundo, mas o triunfo de um vencedor. Ele havia consumado a obra que o Pai lhe deu para fazer, redimir o seu povo. Sproul disse: o grito tetelestai é o maior grito de libertação que já ecoou na história. Foi o selo de Deus dizendo: a dívida está paga em sua totalidade. 4 verdades que se completam, que se consumam em Jesus, no tetelestai de Jesus. A primeira delas é a consumação da tarefa. Em João 17,4 diz, Jesus dizendo: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Jesus completou a tarefa que o Pai havia dado. Lembram quando eu disse que tetelestai muitas vezes na família era usada pelo filho que dizia ao pai: pai, eu completei a tarefa, eu cumpri a ordem que o Senhor me deu. A tarefa de Jesus foi salvar a humanidade e implementar o reino de Deus na terra. A tarefa de Jesus foi morrer no meu e no seu lugar. Essa foi a tarefa de Jesus. E como um filho obediente, Jesus, ele completou a tarefa. Ele concluiu a tarefa que o Pai havia dado: salvar a humanidade. E meu querido, salvação é a garantia da vida eterna. E Jesus veio para cumprir essa missão, salvar a humanidade, para que eu e você pudéssemos viver eternamente. Parece um conto de fadas, não é? Mas não, é a realidade, o que a Bíblia, a palavra de Deus fala. E se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, o que diz nela é que Jesus morreu para que eu e você vivêssemos eternamente. Mas sabe qual que é o problema? O outro lado dessa história é que aqueles que não aceitam Jesus não vão viver eternamente, mas vão morrer eternamente. Porque todo mundo viverá eternamente. Uns na vida eterna, outros na perdição, sofrendo as consequências das suas escolhas. E será eterno o sofrimento. E o que Jesus veio para fazer no mundo é salvar a humanidade desse destino, mas também implementar o reino de Deus na terra. E o que é o reino de Deus? A gente fala tanto sobre reino de Deus. Reino de Deus é a vontade soberana de Deus. Reino de Deus é o governo soberano de Deus. Eu e você devemos ser governados por Deus. E Jesus veio à terra para implementar esse governo.
Jesus veio na terra para cumprir a tarefa, para consumar a tarefa que o Pai havia lhe dado. Semana passada nós falamos sobre a preparação de Jesus, em que ele estava no jardim do Getsemane, e ali ele estava orando ao Pai, dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus não estava pronto ainda para cumprir a tarefa ao qual o Pai havia reservado para ele. E ele disse: afasta de mim esse cálice. Mas a oração dele não para aí. Ele continuou dizendo: mas que seja feita a sua vontade. E se a sua vontade é que eu cumpra a tarefa que o Senhor me deu, eu vou fazer. E o tetelestai de Jesus é um grito de um filho para o Pai dizendo: eu completei a tarefa que o Senhor me deu. Eu cumpri aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer. O grito tetelestai não era simplesmente o grito de um homem, era o grito de um filho. Um filho dizendo ao Pai: eu fui obediente, eu concluí, eu completei, eu fiz aquilo que o Senhor pediu. Eu me preparei para isso e agora está consumado. Tetelestai, está terminada a tarefa que o Senhor me deu para cumprir. Mas na cruz de Jesus há uma segunda verdade que se consuma: a obra do Senhor. Toda construção, ela tem um propósito definido. Ninguém constrói nada sem um propósito definido. A construção de uma casa tem um propósito definido, para que pessoas morem ali, para que pessoas tenham ali segurança contra chuva, tenha segurança contra animais, tenha segurança contra a sociedade. Um muro, quando é levantado, é para nos dar segurança, para nos dar privacidade, para nos dar uma sensação de que nós temos o nosso pedaço, de que nós temos ali um lugar que é nosso e que ninguém pode invadir. A construção de uma torre tem o propósito de orientar pessoas como um farol orienta, ou então de trazer segurança através das torres de vigia. Então cada construção, ela tem um propósito. E quem não disse aquele termo? Obra nunca termina, né? Obra de pobre nunca acaba, não é verdade? Mas a obra que o Pai deu a Jesus, ela terminou. A obra da nossa casa, ela pode nunca terminar. Mas a obra que Deus deu a Jesus, ela terminou. E que obra é essa? A obra redentora de Jesus. E a obra redentora de Jesus é um conjunto de tudo aquilo que ele fez aqui na terra. Primeira coisa, Jesus é o próprio Deus que se fez carne. Veio experimentar as mesmas paixões, veio experimentar os mesmos sofrimentos, veio experimentar as mesmas dores que eu e você. Então, era o próprio Deus dizendo à humanidade: eu sei o que vocês passam. E a obra redentora de Jesus começa com seu nascimento. O Deus encarnado que habitou entre nós. O Emanuel, o Deus conosco. Então, Jesus, ele, ao crescer e começar o seu ministério, a segunda obra que ele conclui é o cumprimento da lei. Porque ninguém poderia cumprir a lei de Deus, porque a lei de Deus era tão perfeita que ser humano nenhum conseguiria cumprir, mas Jesus cumpriu. Não só a lei, mas como todas as profecias que os profetas haviam falado. Jesus, ele viveu sem pecado. Eu e você não conseguimos. Nós já nascemos pecadores e é por isso que nós somos condenados a morte eterna. Mas Jesus nasceu de uma virgem, sem pecado, sem herança, sem a maldição da morte eterna. Jesus era perfeito e ele veio como um homem para trazer a perfeição à humanidade que ela já não tinha. Então Jesus veio como homem perfeito, porque
para se ter a salvação, era preciso que alguém perfeito morresse. Mas na terra não se achava ninguém perfeito. Mas Jesus então desceu do céu, se fez como homem perfeito, para que ele, enfim, pudesse ser o sacrifício. E a obra de Jesus completa-se na sua morte e na sua ressurreição. E quando ele estava na cruz, nos seus últimos momentos, quando ele diz tetelestai, está consumado, não era apenas um homem, mas era um trabalhador dizendo: a obra está terminada, ela está concluída. Não tem mais nenhuma reforma que precisa ser feita, porque eu finalizei tudo. Jesus então consumou a obra que o Pai havia lhe confiado. Mas a terceira verdade é a consumação do sacrifício. Como eu falei, Deus ele exigia um sacrifício de sangue. Deus exigia que alguém morresse para pagar o preço pelo pecado. Adão, quando comete o pecado com Eva, ali a humanidade estava condenada. Isso a gente encontra em diversas passagens na Bíblia, não só em Gênesis, mas em Romanos, que diz que pelo pecado de um único homem, toda a humanidade estava perdida, pela desobediência de um único homem, mas também pela obediência de um, a humanidade seria salva, e esse um é Jesus. Então Jesus, ele era esse sacrifício perfeito, porque a Bíblia afirma em Levítico 17:11 que o pecado exigia derramamento de sangue como pagamento. E olha o que o texto de Levítico 17 fala: pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Na religião judaica, era preciso que as pessoas levassem aos sacerdotes animais, para que esses animais fossem mortos, os seus sangues serem derramados, para que o pecado fosse coberto. Só que havia um problema com isso. Os animais, eles não eram um sacrifício perfeito. Apesar do cordeiro que era levado deveria ser um cordeiro sem defeitos, um cordeiro perfeito, esse sacrifício não era suficiente, porque era preciso um sacrifício humano. Então ali, o sacrifício de animais cobria o pecado de maneira momentânea. Então, logo depois as pessoas precisavam levar um outro animal, e depois um outro animal, e depois um outro animal. Era um sacrifício constante, porque ali não era suficiente. E se a gente for contextualizar isso, as nossas ações não são suficientes para nos dar a vida eterna. Você pode ser uma pessoa maravilhosa. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno igual as piores pessoas desse mundo. Isso é uma verdade. Dura de se ouvir, mas é uma verdade. Sabe por quê? Porque as nossas boas ações não nos garantem a vida eterna, porque era preciso um sacrifício perfeito. E Jesus era esse sacrifício perfeito. A gente observa isso nas religiões de matrizes africanas, em que pessoas pegam animais e colocam nas encruzilhadas, entregando ali um sacrifício. E eles fazem isso continuamente, eles fazem isso rotineiramente. Sabe por quê? Porque esse sacrifício ele logo acaba. Veja que até em outras religiões os sacrifícios eles são momentâneos. Mas o sacrifício de Jesus na cruz, ele foi único, ele foi perfeito, ele foi completo. Você não precisa sacrificar mais nada, Jesus já sacrificou por você. Aliás, você nem podia fazer nada. Não há nada que eu e você possamos fazer para ter a vida eterna, porque Jesus já fez.
O sacrifício de Jesus na cruz foi o último e definitivo sacrifício. O grito de Jesus, tetelestai, não era o grito de um homem, mas era o grito do próprio sacrifício, dizendo: eu sou o último sacrifício. Não precisa de mais nenhum, não precisa de mais sacrifício algum, porque eu sou o sacrifício definitivo. Não há nada que vocês precisem fazer, porque eu já estou fazendo tudo. Tetelestai, o último sacrifício está sendo derramado diante de Deus. Então, não há nada que eu e você possamos fazer. Por mais que você tente, por mais que você queira, não há nada que você possa fazer, porque Jesus já fez. Mas existe uma coisa que eu e você podemos fazer, que é aceitar esse sacrifício. Porque Jesus fez um sacrifício no nosso lugar. O homem perfeito que derramou o seu sangue para trazer a vida eterna para mim e para você. Mas existe uma quarta verdade que se consuma na cruz de Jesus. A consumação da dívida. Éramos devedores. Olha o que diz Colossenses 2, 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelando a escrita de dívida que era contra nós e que nos condenava. E Ele a removeu, cravando-a na cruz. Havia uma escrita de dívida que Jesus cravou na cruz. A escrita de dívida era um documento que a pessoa recebia quando ela tinha uma dívida. E nessa escrita de dívida é o que a gente chama hoje de confissão de dívida. Ali tinha tudo o que aquela pessoa estava devendo. Tinha não só o que a pessoa estava devendo, mas também as obrigações dessa pessoa. O que ela deveria fazer para pagar essa dívida. E também tinha as penalidades que aquela pessoa sofreria se ela não pagasse a dívida. Só que a nossa dívida, a nossa escrita de dívida, a nossa confissão de dívida, era uma dívida tão alta que a gente não conseguiria pagar. Lembram quando eu falei que o sacrifício precisaria ser de um ser humano perfeito? Você é perfeito? Eu sou perfeito? Então como que nós iríamos pagar essa dívida se nós não somos perfeitos? A dívida continuaria ali. Mas o texto de Colossenses fala que essa escrita de dívida que era contra nós, que nos condenava à morte eterna, Jesus removeu e a cravou na cruz. Então, o tetelestai de Jesus é a consumação da dívida. É o fim dessa dívida. A dívida foi paga. Não existe mais nada. O nosso nome não está mais no SPC de Deus. O nosso nome não está mais no Serasa do inferno. Porque a nossa dívida foi paga por Jesus. Preste atenção aqui nessa frase. A cruz não é um lembrete do quanto você deve, mas a prova de que a conta foi paga. Às vezes a gente olha para a cruz de Cristo e a gente fica se lembrando dos nossos pecados. Às vezes a gente olha, geralmente quando na época da Páscoa, a gente assiste algum filme da crucificação de Jesus. E a gente começa a ficar triste. E a gente começa a se lembrar dos nossos erros. A cruz, ela não é um lembrete do quanto a gente deve. A cruz, ela é uma prova de que a gente não deve mais nada. De que essa dívida foi paga. De que Jesus já pagou. Ele pegou essa confissão de dívida e pregou na cruz. Ele pegou as dívidas dos nossos pecados e cravou.
com os mesmos pregos que cravavam as suas mãos, Jesus cravava a escrita de dívida que nos condenava. Então eu e você não somos mais devedores. E sabe de uma coisa? Jesus, ele não parcelou a nossa dívida para a gente ter que continuar pagando ela ao longo da nossa vida. Jesus não parcelou a nossa dívida, ele pagou por completo. Então não há nada que você precise pagar ainda, porque a sua dívida foi paga. O tetelestai não era o grito de um homem, mas era o grito de alguém que foi no tribunal e disse: eu vou pagar a dívida dessa pessoa. Ela não deve mais nada. O tetelestai não foi o grito de um homem, mas foi o grito de alguém que virou na cara do inferno e disse: essa pessoa não vai mais te dever nada, porque eu paguei essa dívida. O tetelestai é o grito de Jesus, é o grito do Deus encarnado para o mundo, dizendo: a humanidade não se perderá, porque a dívida dela foi paga. Tetelestai, a dívida foi paga. E lembram do selo? O selo tetelestai? Agora nós temos um selo que comprova que essa dívida, ela foi paga. O texto de Efésios, capítulo 1, diz assim: em quem também vós, depois de ouvires a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Esse é o selo tetelestai, o selo do Espírito Santo, o selo da salvação. Mas aqui em Efésios diz que esse evangelho, que é a palavra da salvação de Jesus, para que a gente receba esse selo, é preciso crer. É preciso crer nessa salvação. A Páscoa é o momento que a gente comemora a morte e a ressurreição de Jesus. A Páscoa é o momento que a gente celebra. Sim, a gente celebra a morte de alguém. Sabe por quê? Porque ele morreu no nosso lugar. Mas sabe por que a gente celebra? Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. A consumação aconteceu na cruz, mas a vitória aconteceu quando aquela pedra foi movida. Jesus volta à vida ressuscitado por ele mesmo, dizendo que agora viveríamos uma nova era, uma nova realidade. Olha, tudo que eu falei aqui pode até ter te emocionado, pode até ter mexido um pouco com você, mas se você sair desse lugar sem tomar uma decisão por Jesus, nada do que foi falado aqui fez sentido. Ah, Renan, mas eu creio em Deus, eu gosto da igreja. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de entregar a vida a Jesus. Sabe por quê? Porque você não pode fazer nada por você mesmo. Só Jesus pode fazer. Você não pode se sacrificar por você mesmo, porque você não é perfeito. Só Jesus é perfeito. E eu quero te dar a oportunidade nessa noite de entregar a sua vida a Jesus. Eu não vou te chamar aqui à frente, mas eu preciso que você me dê pelo menos um sinal de que você está tomando essa decisão. E eu daqui eu quero orar pela sua vida. Mas você precisa entender que o tetelestai de Jesus é para você, que não entregou a sua vida a Ele ainda. Ou talvez você que está afastado e precisa retornar. E Jesus quer consumar na sua vida um novo relacionamento. E esse é o momento que eu quero dar também a você a fazer isso. De novo, entregar todo o controle da sua vida a Jesus. Eu vou pedir para apagar as luzes do salão, para que você tenha a sua privacidade. Mas eu quero te dar a oportunidade de você entregar a sua vida a Jesus hoje.
e essa vida que se consuma na cruz se complete em você. Então, não se preocupe com a pessoa que está do seu lado, não se preocupe com o que vão pensar ou achar de você, mas tome uma decisão por Jesus. E eu não vou prolongar esse momento, mas eu quero saber se existe alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus, ou que deseja voltar a ter um relacionamento com Jesus. Só precisa erguer uma de suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Eu não vou me alongar nesse momento, mas eu quero te dar a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, porque esse sacrifício é para você, esse sacrifício é para mudar a sua vida. Existe alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus, ter uma nova história, ter uma nova realidade de vida? Eu quero orar para que você pense sobre isso. Logo depois a gente vai cantar um hino. Mas não saia daqui dessa noite sem entregar a sua vida a Jesus, porque de tudo isso que nós falamos, da tarefa que não é nossa, a obra que não é nossa, uma dívida que nós não podemos pagar, tudo isso que foi falado aqui, a única coisa que é nossa tarefa é declarar que Jesus é o nosso Salvador. Então, meu querido, não há salvação sem declaração. É preciso declarar, porque a Bíblia fala: com a sua boca se confessares que Jesus Cristo é o Senhor. Então a Bíblia afirma que é com a nossa boca que nós devemos confessar. Então, sem confissão não há salvação. Sem confissão não há entrega de vida. Então não saia daqui dessa noite sem com a sua boca declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, obrigado porque o Senhor tomou o nosso lugar naquela cruz, se fazendo carne, como o Filho. Pegou a dívida que nós tínhamos e cravou no madeiro. Pegou a dívida que tínhamos e pagou por completo. Ah, Senhor, que pessoas saiam daqui transformadas, pessoas daqui saiam libertas pelo Teu sangue, pessoas saiam daqui restauradas, porque quando Jesus naquela cruz disse tetelestai, está consumado, era a nossa vida que estava se consumando naquela cruz. Era o nosso relacionamento contigo que estava se consumando naquela cruz. E nós te agradecemos porque o Senhor entregou o seu próprio Filho por amor de nós. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de entregar as nossas vidas a Cristo e de fazer parte da sua família. E é por esse Jesus que nós oramos a Ti. Amém.